Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao secretário deputado Altair Silva para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 81ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado em 11 de setembro de 2019. Presidência, deputados Júlio Garcia e Mauro de Nadal. Secretaria, deputados Laércio Schuster, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 11 de setembro de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto o trabalho e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno. O senhor presidente deu-se por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Mauro de Nadal, Maurício Scurilac, Bloco Social Liberal, Ivan Nath, Bloco PP, PSB, PRB, PV, Milton Rovos, Bloco Social Democrático e Fabiano da Luz, PT. Ordem do dia. Ex officio. Foram aprovados em turno único os projetos de lei número 161/2019, com emenda substitutiva global 258 e 259/2019. Foram aprovados os pedidos de informação número 457 a 467/2019, as moções número 449 a 454/2019, bem como os requerimentos 1198/2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu o requerimento número 1151 a 1197/2019 e comunicou que encaminhará ao destinatário as indicações 1252 a 1275. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado Mauro de Nadal, com a aquiescência dos líderes do partido, suspendeu a sessão a fim de que o senhor vice-prefeito do município de Brusque, José Ari Vec, fizesse uso da palavra para divulgar a 34ª Festa Nacional do Marreco, FENARRECO, mantendo a sessão suspensa. O senhor presidente, por solicitação do deputado José Milton Schaeffer, com a aquiescência dos líderes dos partidos, concedeu a palavra ao senhor prefeito do município de Ermo, Aldoir Cadorim, para divulgar a 6ª Festa do Agricultor e a 4ª Arrancada dos Tratores. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Altair Silva e Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Na forma do regimento interno, damos a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. O primeiro orador inscrito é o deputado Sargento Lima, que tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, meus pares, bom dia a todos. Antes de abordar o assunto que me trouxe a essa tribuna, hoje quero falar ontem sobre um comentário do senhor Marco Amin, gerente de avaliação de crédito do Badesc na época. Ele estava sendo inquirido ali durante a comissão da CPI da Ponte. Aí, diante de uma pergunta do eminente deputado Bruno Souza, que é relator daquela CPI, ele respondeu por mim que explodisse aquela ponte ali. Ali já deu para ver o tamanho do apreço e do zelo que ele tem pela coisa pública.
sabe? Dali para frente, ali, eu desliguei o meu botão ali para não escutar mais nada diante daquilo. Não só o valor histórico que tem esse bem catarinense, a parte da história, da vida de quantas pessoas que por ali passaram, mas também o quanto que foi empregado de dinheiro e de esforços naquilo ali. Fiquei bastante triste, decepcionado de ver uma pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar daquilo que é público e me vir com uma resposta tão ignorante como aquela ali. Bom, mas o meu assunto aqui é para falar sobre segurança, né? Vou iniciar minha fala falando sobre um sujeito chamado Césare Lombroso. Era um higienista, psiquiatra, um criminalista, que teve o auge da sua carreira ali entre 1850 e 1900. Esse sujeito ele desenvolveu uma teoria de que as características físicas, a etnia, poderiam servir como uma baliza, poderiam servir como fonte de estudo, e indicava que aquele sujeito tinha algum tipo de propensão à vida do crime, até que acabou sendo chamado de teoria de Lombroso, isso. Então ele pegava o sujeito, media o tamanho da cabeça, o tamanho do nariz, o queixo, a cor da pele, e falava, não, esse tem tendências a ser criminoso. Há quanto tempo se passou isso? Foi derrubada essa teoria de Lombroso, que você não pode fazer uma coisa absurda dessa, mas hoje em dia, na nossa atualidade, de forma contemporânea, existe intelectuais aí, pseudo-intelectuais, que se dizem que se o sujeito ele for afrodescendente, se ele for negro, ou se ele nascer numa comunidade, ele também tem as tendências a ser criminoso. É uma teoria, no meu entendimento, lombrosiana, você dizer isso aí. Por que estou abordando esse assunto? Porque a criminalidade no país, né, ela vem, graças a Deus, e ao trabalho insistente das nossas polícias, do nosso ministro Sérgio Moro, que vem às voltas aí com o seu pacote anticrime, e coloca o país numa situação mais confortável agora, com uma queda abrupta da violência em todo o país. Mas eu gostaria de levar uma reflexão aqui. Dentre os países mais violentos do mundo, eu listei 10, mas vou ler os primeiros 5, e te garanto, o Brasil não está nesses 10 países mais violentos do mundo. Está lá Afeganistão, Síria, Sudão, Iêmen, Iraque, Somália, República Centro-Africana, Líbia, República Democrática do Congo e, por último, a Rússia, nos 10 lugares mais violentos do mundo. Isso quer dizer que, por mais que essa teoria hoje ainda aplicada por pessoas que adotam essa cultura, no meu entendimento, lombrosiana, de dizer que as questões sociais acabam conduzindo o sujeito ao crime, seria a mesma coisa de dizer que o pobre ele já tem uma pequena tendência à criminalidade já desde a sua origem, do seu nascimento. Apesar da nossa situação econômica, nós não estamos dentro do ranking do top 5, né, dos países mais violentos do mundo. Porém, reforça a minha teoria de que o crime no Brasil ele não tem uma origem social. Ele tem a sua origem na incerteza da punição. É uma absoluta certeza, eu vos garanto isso, que o crime dentro do Brasil ele tem uma origem diretamente ligada à fraqueza das nossas leis e à certeza da impunição. Tanto é uma realidade essa, o deputado Fernando Clering, meu colega, meu amigo de Joinville, que nós não estamos nos primeiros 5 países mais violentos do mundo, porém nós lideramos o ranking no mundo, sendo os donos do maior escândalo de corrupção da história da humanidade. O maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E esse crime, esse posicionamento nosso nesse ranking maldito, ele não vem ali das questões sociais, não. Ele não advém porque o sujeito era pobre, porque ele era negro, porque ele nasceu na comunidade. São crimes
que estão diretamente ligados à fraqueza e à certeza da impunidade, né? O escândalo da Petrobras é que foi considerado o maior escândalo de corrupção em 2018 da história da humanidade. Tendo em vista isso, como disse, nós estamos à volta aí da aprovação do pacote anticrime do nosso ministro Moro. Fiz uma indicação ao mesmo, uma humilde indicação desse parlamentar, que diz respeito à suspensão do direito à progressão de regimes para aqueles que cometem crimes contra militares federais no exercício da função, contra militares estaduais no exercício da função, contra policiais civis e federais no exercício da função, contra agentes de segurança privada e nossos amigos, os agentes penitenciários. Então, essa foi uma humilde contribuição minha, enviei carta aos 81 senadores e aos 513 deputados federais para que me auxiliem, para que essa voz aqui, saída de dentro de Santa Catarina, chegue até o nosso ministro e que tome força ali dentro. Dentro da progressão dos regimes, considera-se a hedionalidade, ele passa para 3/4 da pena, mas, no meu entendimento, quando um homem ou uma mulher atira contra um policial fardado, contra um policial, contra um bombeiro, deputado Mocelin, ele está atirando no coração do Estado. Ele não está atirando no homem. Quando ele atenta contra uma instituição, é contra o Estado. E eu gostaria que, bem-vindos à nossa casa, que esse entendimento ele fosse considerado pelo nosso ministro, até porque somos nós que subsidiamos esses homens e mulheres que trabalham. Quanto tempo leva para formar um oficial bombeiro militar, Coronel Mocelin? Quanto custa isso para o Estado? Desde o teu período que ele incorpora na corporação os cursos de aperfeiçoamento que ele faz ao longo da carreira? Quanto custou isso ao Estado? Então, o homem de segurança, como eu disse, os militares, né, das Forças Armadas, militares estaduais, policiais civis e federais, os agentes de segurança, inclusive os da segurança privada, porque eles são protegidos pela Lei 7.102, na Portaria 3233, diz que é uma responsabilidade deles, e é a Polícia Federal que homologa o certificado de cada um deles, também é custo para o Estado. E na missão deles está lá proteger bens e pessoas, e eles prestam serviço, inclusive, para órgãos públicos. Nessa casa nós temos pessoas que trabalham dessa forma. Tendo em vista isso, fiz esse pedido, lancei uma hashtag pela lei e pela vida. Gostaria que todos que tivessem acesso a esse vídeo consultassem acerca dessa minha humilde contribuição, uma solicitação, um pedido enviado aos nossos senadores, aos nossos deputados federais e ao ministro Sérgio Moro, para que fosse apreciada essa matéria que vem daqui, de Santa Catarina, para contribuir para que deixe de haver mortes entre aqueles que, com o sacrifício da sua própria vida, juram proteger a sociedade, e para que a gente possa proteger o nosso investimento. Porque quando você vê um bombeiro, um policial, um militar do Exército no exercício da sua função, ali tem um patrimônio do Estado, que custa caro. Então, agradeço a todos aqueles que nos acompanham, né, e coloquem ali ênfase na hashtag Pela Lei e Pela Vida, que trata-se de uma ideia que eu acho bastante útil, e pode ser melhor aproveitada se todos tiverem conhecimento. Ali acompanha também um abaixo-assinado, que já está sendo distribuído para todo o território nacional, para que os nossos homens da segurança pública e privada do Brasil se sintam mais seguros. Muito obrigado. Próxima oradora inscrita, a deputada Ana Campanholo. Tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia, senhores deputados, aqueles que nos ouvem pela Rádio da Assembleia, nos assistem pela TVA. Novamente eu venho falar do tema da educação e do problema que estamos enfrentando nas nossas duas universidades federais, Universidade Federal da Fronteira Sul,
UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e também das nossas escolas públicas. Para começar o meu pronunciamento, eu gostaria de exibir um vídeo da ocupação que aconteceu em decorrência da eleição do reitor Marcelo na Universidade de Fronteira Sul, lá em Chapecó. Por favor. Marcelo, será bem-vindo aqui na universidade. A gente colocou as nossas considerações, houveram muitas falas de indignação. Foi passado o nome do interventor para ser o nosso reitor, mas que a gente não vai deixar isso acontecer, que isso fique bem claro. A gente não vai deixar passar um projeto de privatização. Uma consulta que serve justamente para firmar um compromisso entre o reitor e a comunidade universitária. Uma universidade que é uma conquista dos movimentos sociais, dos sindicatos. Então, a gente acha que é muito grave para a universidade, porque a gente sabe que é alguém que não vai ter compromisso, né, com a comunidade universitária. Dos movimentos sociais, dos sindicatos. E sim um compromisso com uma agenda do governo atual. A gente fez uma assembleia da categoria docente que deliberou também pelo repúdio e o não reconhecimento do Marcelo como reitor. A gente também deliberou, né, o nosso apoio às ocupações, mostrar que aqui a comunidade universitária está contra ele. Isso aqui não é balbúrdia. A gente sabe que é alguém que não vai ter compromisso com a comunidade universitária. Uma universidade que é dos movimentos sociais, dos sindicatos. E sim um compromisso com uma agenda do governo atual. A gente não vai deixar isso acontecer, que isso fique bem claro. Bom, aí vocês veem um pequeno grupo de alunos. Essa universidade tem milhares de acadêmicos inscritos. Esse pequeno grupo, um grupo marcado pelo extremismo de esquerda, não aceitou a indicação do reitor Marcelo. Eu já exibi um vídeo do reitor aqui, que foi injustiçado com a aprovação de uma moção contra ele. O processo foi democrático, o presidente Bolsonaro tinha a opção de escolher qualquer pessoa da lista tríplice, por isso que é uma lista tríplice, por isso que não é o primeiro que ganha e vai imediatamente nomeado a reitor. Então, esses acadêmicos incentivados por professores de esquerda, por sindicatos, por movimentos sociais, impedem o andamento normal das aulas, o curso normal das aulas, porque não conseguem aceitar o rodízio de poder, que é o conceito básico da democracia. E o mais impressionante é que isso acontece lá na Universidade Fronteira Sul, que é lá para o oeste, e o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina apoia essa balbúrdia. É isso que a única coisa boa disso é que você vê os universitários dando prova das falas do ministro da Educação. Pode, por favor, passar o vídeo do reitor da UFSC, por gentileza? Aqueles que são favoráveis a um posicionamento da UFSC de solidariedade à ocupação da Universidade Federal Fronteira Sul, por favor, levante suas mãos. Pode abaixar. Esse é o reitor. E é sempre desejado o apoio ao que está acontecendo na Universidade Federal de Santa Catarina. Não tem a dúvida quanto a isso. O governo Bolsonaro indicou um cidadão que ficou em terceiro lugar, com pouquíssimos votos no Conselho Universitário, e escolheu um novo reitor. Daí a consequência está lá, que ele não vai conseguir chegar na porta da reitoria. Que nós temos só manifestar um apoio aqui, nós temos que emitir uma nota. Tem que ocupar também, tem que ocupar em solidariedade. De apoio à Universidade Federal da Fronteira Sul, e criticando fortemente o que está acontecendo lá, promovido por esse governo. Faço uso, entrego essa manhã de manhã, antes da reunião. Aí vocês veem o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul apoiando e incitando a ocupação da universidade, o reitor da UFSC apoiando e incitando a ocupação da Universidade Federal da Fronteira Sul, que é lá no oeste. É um corporativismo de professores.
Antes de eu continuar a falar sobre o vídeo do professor, eu vou dar a palavra para o deputado que me aguarda, por favor. Deputada Ana, quero somar-me aqui a Vossa Excelência no apoio ao reitor Marcelo, que é pastor, inclusive, e se observarmos a história da Europa, Estados Unidos, você vai ver que houve muita influência de pastores na questão educacional, as universidades católicas também. Então, é uma prerrogativa do presidente, quero aqui externar a minha posição favorável com a indicação do presidente Bolsonaro, como também na Procuradoria-Geral. Eu creio que é prerrogativa do governo que foi eleito, esse governo foi eleito para fazer justamente isso. Então, que se dê a oportunidade para quem está governando, para quem foi eleito com a maioria dos votos da população, colocar em prática as suas ideias. Eu acho que essa rotatividade do poder é importante e o presidente está fazendo o papel que a população lhe conferiu na urna no voto. Então, meu apoio ao reitor Marcelo, a essa pauta, que é salutar para a democracia, a rotatividade no poder, a rotatividade nos cargos de liderança e a pluralidade de opiniões. Obrigada, deputado. Então, vocês viram, exatamente como o deputado Jair disse, exatamente por ser um professor, um pastor, é que o professor Marcelo tem sido rechaçado na universidade. É engraçado que as duas universidades federais se uniram nesse propósito, impedindo os alunos que querem estudar de estudar, e o próprio reitor, preocupado com a universidade lá do Oeste, incitando essas ocupações. A CBN publicou uma matéria ontem, às 18h55, onde informa que os estudantes contrários à greve aqui da UFSC não estão conseguindo estudar, estão sendo coagidos. Então, é um caos nas duas universidades, nas duas pontas do Estado, apenas em decorrência do espírito antidemocrático da esquerda. Olha o que diz a nota. Estudantes denunciam que foram coagidos por alunos do Departamento de Ciências Humanas, não podia ser outro departamento, né? Que entraram na sala no momento em que estava ocorrendo a contagem dos votos. Os estudantes de medicina optaram por não aderir à greve, não foram respeitados. O caso foi registrado pela Polícia Civil. Ainda a nota diz o seguinte: é preocupante que os estudantes que decidiram por estudar e seguir suas atividades normais sejam ameaçados com atos como esses que aconteceram, afirma o formando em medicina Plínio Oliveira Filho. E a nota diz mais: os mesmos que afirmam que a democracia está ameaçada não suportam conviver com quem pensa diferente. A maior parte dos alunos não aderiu à greve. Ao contrário do que pensam, não existe monopólio da virtude. O triste cenário da UFSC hoje é de alunos em greve. Os que querem estudar são coagidos e o reitor, aquele mesmo que vocês viram no vídeo, está de férias com a família na Europa. Então, você está vendo um cenário de balbúrdia, não tem outra palavra, nas duas universidades. E eu vou resgatar um vídeo que eu já exibi aqui nessa tribuna há mais ou menos um mês atrás, sobre o que acontece nessas ocupações e greves de estudantes. Por favor, pode colocar o último vídeo. Lamentável foi o episódio ocorrido na data de ontem, 19/3/2019, durante a palestra do ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL. O que vimos lá fora foi uma verdadeira barbárie. Bandidos disfarçados de militantes, impedindo aqueles que gostariam apenas de exercer sua liberdade de expressão, contra aquele que invade terras, invade propriedades. O que vemos dentro da Universidade Federal é uma verdadeira doutrinação ideológica, onde apenas o pensamento de esquerda é aceitável e todos aqueles que não concordam devem se calar. E isso foi o reflexo do que aconteceu ontem. Fomos encurralados, fomos agredidos, fomos ameaçados. E, infelizmente, com a anuência do reitor da Universidade Federal, que lavou as mãos com relação à segurança no nosso evento. Infelizmente, esse é o retrato das universidades federais no Brasil. Uma lavagem cerebral de esquerda e onde impera o medo. O medo de pensar diferente, o medo do contraditório, o medo da democracia. É impressionante. Esse ambiente é um ambiente universitário. Ontem o deputado Bruno veio à tribuna, quero me solidarizar a ele. Absurdo. Os baderneiros da universidade agrediram um deputado estadual que estava fazendo o quê? Nada. Só filmando, só querendo entender o que estava acontecendo. Então, esses cenários graves estão acontecendo nas nossas duas universidades federais. Coronel? Bem rapidinho, que está acabando o tempo, mas eu não poderia deixar de me solidarizar contigo. E eu não consigo entender, presidente. Você tem 3 nomes.
a lista tríplice, se fosse para ser o primeiro colocado, enviava só o nome dele e o presidente homologava. Se tem uma lista tríplice, ele pode escolher entre os 3. Eu acho que é tão simples de entender isso. Eu não sei por que está havendo tanta balbúrdia mesmo, que se falou, em todo esse processo. E eu acho que você expressou bem, parabéns pelo teu pronunciamento, e eu me solidarizo também com o reitor Marcelo, lá da Universidade do Oeste, Fronteira do Oeste. Obrigado. Obrigada, deputado. Então, encerro meu pronunciamento manifestando minha solidariedade aos professores que não são de esquerda e que estão enfrentando esse problema, e parabenizar também a Organização dos Docentes pela Liberdade. Muito obrigada, presidente. Há o requerimento de suspensão da sessão para que possamos ouvir o presidente da Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT. Então, a sessão está suspensa por 10 minutos para ouvir a ACAT, e depois tem mais um requerimento de suspensão. Em seguida, voltaremos ao horário dos partidos políticos. Tem a palavra, então, por 10 minutos, o presidente da Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT, senhor Daniel Leibniz. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, Dr. Júlio Garcia, deputado Mioto, presidente da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia. Em nome deles, eu cumprimento a todos os demais colegas. Eu vim aqui conversar um pouquinho e passar um pouco para todos o que tem acontecido hoje, né, no mundo com relação à inovação, com relação à mudança de paradigma, a mudança da questão do emprego, e de que forma nós, da área de tecnologia e inovação, temos conseguido transformar isso e mudar esse caminho, né? Nós acreditamos muito que essa crise de emprego, ela não seja somente em função da nossa economia, né, estar em recesso, né? As coisas hoje, elas estão procurando ter mais produtividade, elas estão procurando ser mais otimizadas, e isso tudo faz com que onde se trabalhavam 10 pessoas, hoje se trabalham 6. Né? E o que o setor de tecnologia tem a ver com isso? Né? Nos últimos anos, né, a partir de diversos programas que foram criados nos últimos 30 anos e que foram se fortalecendo ao longo desse tempo, se chegou a um modelo que está fazendo toda a diferença e que nos últimos 4 anos dobrou o número de empresas no nosso estado, dobrou o número de empregos, aumentou a arrecadação dos municípios na faixa de 2 dígitos, daqueles lugares que investiram em fortalecer o que nós chamamos de ecossistema de inovação. Um ecossistema é como se fosse na natureza. Tu precisa ter vários atores que ajudam
a se desenvolver, ajudam aquele ambiente a se tornar propício para a criação de emprego, para a criação de empresas, para a criação de riqueza. Então, a palavra-chave aqui, pessoal, que eu trago para todos, é a importância de nós fortalecermos os ecossistemas das nossas cidades. Existem diversos programas hoje, patrocinados pelo governo do estado, patrocinado por prefeituras, patrocinado por diversas instituições privadas, que ajudam nesse desenvolvimento, né? Eu poderia citar aqui Centelha, Geração Tech, os programas de incubação do Sebrae, de aceleração privados e por aí vai. Só que hoje, pessoal, a gente conseguiu materializar isso através dos centros de inovação. Para quem nunca ouviu falar sobre os centros de inovação, os centros de inovação são como se fossem um poupa-tempo da inovação, né? Onde os jovens, né, e cidadãos têm um espaço que conseguem ter todas as ferramentas para poderem se desenvolver, para poderem desenvolver empresas, poder desenvolver novas ideias, né, e poder criar um futuro melhor, né? Então, assim, o que é isso? Nós chamamos, né, essa palavra tipo poupa-tempo como se fosse um shopping da inovação, onde quando o jovem entra lá, ou o empreendedor, ou quem sonha em ter um negócio, em trabalhar, ele possa lá encontrar fomento, encontrar mentores para ajudá-lo em desenvolver sua ideia, encontrar exemplos, pessoas que estão lá para ajudá-lo a desenvolver aquilo que ele pretende fazer, né? E isso é transformador, pessoal, é transformador. Nos últimos 4 anos, nós tínhamos em Santa Catarina 6.000 empresas de tecnologia. Quando nós começamos a criar esses centros de inovação, que são tipo esses poupa-tempos do empreendedorismo, nós dobramos o número de empresas, tá? Dobramos o número de empresas. Eu queria trazer alguns exemplos aqui, como o exemplo do Centro de Inovação de Lages. Lages poderia ser considerada, né, a região talvez menos favorecida do nosso estado. E há 3 anos atrás, quando o Centro de Inovação lá foi inaugurado, foram lançados 8 editais para procurar empresas, empreendedores, todos eles zerados. Não se teve empresa ou empreendedor se inscrevendo. Hoje, com todo o movimento que aconteceu, com essa integração do Centro de Inovação, já se tem lá 29 empresas que geram centenas de empregos, que estão mudando a cara de Lages. Hoje, com o fechamento dos dados aqui do Centelha, que é um projeto, né, da FAPESC e FINEP, que ajuda a financiar empreendedores, hoje, no mês passado, Lages ficou em 2º lugar com o maior número de projetos apresentados no estado, atrás de Florianópolis. Foram mais de 151 projetos que foram apresentados, 151 grupos de empreendedores que estão sonhando hoje que é possível fazer um futuro diferente, que é possível construir um empreendimento e se desenvolver, né? Eu tenho certeza, senhores e senhoras, que esse número ele é fruto do trabalho e dessas ações que são feitas dentro dos centros de inovação.
Esse programa do Centelha, ele abrangeu mais de 100 municípios que se inscreveram com ideias. Então, isso tudo vai ajudando a transformar, né, o jovem que antes procurava um emprego público, né, que procurava trabalhar numa indústria, hoje, por N motivos, né, por isso está modificando, pelo número de empregos está diminuindo, ele consegue ter uma alternativa de trabalho, uma alternativa de gerar riqueza para a região, uma alternativa para gerar emprego e criar esse desenvolvimento. Queria trazer assim, de que forma que essa casa pode estar ajudando hoje esse setor, que tem trazido os números muito consistentes nos últimos anos, na geração de emprego, na geração de oportunidades. E o que eu imagino que essa casa aqui pode ajudar, né? Nós precisamos, a matéria-prima do futuro são as pessoas, são os jovens. Nós precisamos reforçar essa educação desde o primário, no desenvolvimento da lógica, no desenvolvimento da matemática, ensinar os nossos jovens a conseguir resolver problemas de toda sorte, né? Então, essa casa pode incentivar muito nos programas de educação. Também reforçar esses fomentos que hoje são dados a empreendedores, né? E para terminar, pessoal, reforçar essa questão hoje de desenvolver esses centros de inovação, que eles são os verdadeiros propulsores, né, da inovação e do novo emprego em cada um dos municípios de Santa Catarina. Agradeço muito pela oportunidade e muito obrigado a todos. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado João Amin. Queria cumprimentar o Daniel e não só toda a CAT, mas todo o setor de tecnologia e inovação de Santa Catarina, dizer da importância desse setor, não só para a economia, mas para o desenvolvimento e para a nossa evolução do nosso Estado. Espero que o setor não seja prejudicado com o aumento de imposto, como recentemente, até numa vinda tua de Brasília, eu vi uma manifestação de surpresa, pelo jeito não conversaram com o setor. Enaltecer esse setor, falar um pouquinho de Florianópolis, mas não só de Florianópolis. Florianópolis não recebe, não pode receber pelas suas características, empresa de chaminé, empresa gigante, e tem na indústria do turismo e da tecnologia uma competição saudável, né? Cada setor puxando a sua sardinha para a sua brasa, dizendo que gera mais impostos para a cidade. Essa briga é muito positiva, mas não menosprezando agora a Serra, que é a surpresa da sua fala hoje aqui, mas Blumenau, Joinville, setores já super consolidados nessa área. Até peço, presidente, um pouquinho mais. Um minuto para concluir, deputado. Um setor com esses polos que tão bem fazem para as suas regiões, citando novamente Blumenau, Joinville, que tem já setor consolidado, e dizer que, recentemente, eu que sou a favor das privatizações, li no jornal sobre a privatização do Sapiens Park. Aí a gente tem que ver como é que vai ser o modo de privatizar. Não para um loteamento popular, que isso já queriam antigamente, e fazendo menção aqui, por exemplo, a gestores, ao Wilson Kleinubing, ao Edson Andrino e a todos os que sucederam, uma política de Estado, não de governo, que é o grande exemplo do Sapiens Park. Parabéns pela sua manifestação hoje aqui, e a gente, como deputado, vai ter que acompanhar todas essas discussões, sempre se apoiando nas opiniões de quem entende muito mais do setor, que são vocês. Parabéns. Tem a palavra o deputado Mioto. Senhor presidente, quero cumprimentar o Daniel, muito honrados por sua presença hoje aqui. Cumprimentar também o Marcos, que é o vice-presidente e que é o coordenador do Pacto pela Inovação
E essa casa está em tramitação também, para que essa casa possa assinar também, junto com as entidades que já fazem parte, o Pacto pela Inovação. E também, senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência à mesa, que a Comissão de Ciência e Tecnologia, Economia, Minas e Energia, seja acrescido a essa comissão também a palavra inovação. Então, economia, Minas, energia, ciência, tecnologia e inovação. Então, é uma contribuição também desta casa, que vai, claro, ser submetida ao plenário, mas já de antemão peço o apoio dos senhores deputados, da senhora deputada. Cumprimentar também o Guilherme e o Yuri, que são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Lucas Esmeraldino, que é o nosso secretário, e dizer ao Daniel que nós temos acompanhado esses 14 centros de inovação sendo criados no Estado. Estive em Chapecó, inclusive, vendo as obras, estive aqui no Sapiens Park, no Parque Alfa, e quando nós conversamos com esse pessoal da área de tecnologia, algo que transparece muito é a motivação, a alegria deles em ver o quanto está contribuindo para o Estado. Hoje, Florianópolis, a maior fonte de arrecadação não é mais o turismo, não é mais o IPTU, é a área de tecnologia. Santa Catarina pode sim ser o Vale do Silício do Brasil. Nós só perdemos para São Paulo, porque proporcionalmente é óbvio, mas Florianópolis é a primeira do Brasil em startups, e creio que é uma vocação do nosso estado de Santa Catarina e um grande fator de geração de renda e impostos para o nosso governo, para aplicação naquilo que a população precisa. Parabéns ao Daniel e à Cátia. A palavra o deputado Zé Milton Schaeffer. Deputado Júlio, presidente Daniel, cumprimentá-lo e cumprimentar todos que o acompanham nesta manhã, agradecer a sua visita nessa casa para trazer um tema muito importante e muito atual, que deve estar na agenda de todos nós, que nos preocupamos, não é nem com o futuro, é com o presente, né? E eu quero primeiro elogiar o trabalho que a associação faz, né? E gostaria de dizer, Santa Catarina é um estado tão pequeno, né? E nós temos um povo tão diferenciado culturalmente, mas nessa área da tecnologia, eu não gostaria que acontecesse o que aconteceu com o desenvolvimento econômico em outras regiões, em que nós temos regiões com um desenvolvimento, uma renda per capita 3, 4 vezes maior do que outras regiões do estado. E eu vejo que para a inovação, a tecnologia, ela pode ser o controle para elevar outras regiões. Por isso, gostaria de dizer que se a CAT pudesse se preocupar em aproveitar a inspiração desses polos, Blumenau, Joinville, Florianópolis, mas levar isso para os extremos e para algumas regiões cujo desenvolvimento tecnológico e econômico está muito aquém de outras regiões. Queria trazer essa preocupação, por exemplo, do extremo sul, aqui no meio oeste catarinense. Nós temos hoje instituições de ensino interiorizadas em cada uma delas, mas ainda não despertamos a nossa juventude e a nossa região para isso. Por isso, gostaria de fazer um convite para uma palestra lá em Araranguá, em data a gente combinar, para o senhor poder inspirar nós e levar o conhecimento que vocês têm na ACAT para poder aproveitar também essa informação e talvez fazer um desenvolvimento mais equilibrado no nosso estado, trazendo também, elevando a qualidade de vida de algumas regiões que estão subdesenvolvidas através da tecnologia e da inovação. Muito obrigado. A palavra ainda o deputado Berlanda. Senhor presidente, eu também quero parabenizar o Daniel, quero dizer a todos vocês aí que eu sou da iniciativa, venho da iniciativa privada, sou um grande gerador de emprego em Santa Catarina, exatamente ali no Planalto Serrano, naquela região de Curitibanos, Lages, Timbó Grande, onde o IDH é o menor que tem em Santa Catarina, e dizer aos senhores da dificuldade que a gente como empresário está tendo hoje, né, na geração de empregos. E a tecnologia ela vem e ajuda muito, principalmente nessa região. Dizer que o nosso próprio presidente está tentando mudar as leis, né, do trabalho para tentar facilitar que o empresário gere mais emprego. O exemplo é os bancos, né? Os bancos das nossas cidades aí, olha o número de empregos que tinha no passado e olha a quantidade de emprego que gera hoje, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu gostaria que olhassem também, a exemplo do deputado José Milton, ali na região sul, também olhassem a Serra Catarinense,
citou agora Lages, que é um exemplo, mas tem aquela região do IDH menor ali, naquela região do Planalto, que, se vocês quisessem fazer um trabalho ali, seria bem-vindo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Daniel Leibniz, presidente da Associação Catarinense de Tecnologia. Muito obrigado. A sessão continua suspensa e agora, a requerimento do deputado Onir Mocelin e diversos outros deputados, ouviremos o doutor Valdir Sequinel Filho, reitor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, que falará sobre a trajetória dos 55 anos do ensino superior em Itajaí e 30 anos de história da Universidade do Vale, a Univale. Tem a palavra o doutor Valdir Sequinel, por até 10 minutos. Muito bom dia a todos, obrigado pela presença. Quero inicialmente saudar com muita alegria, entusiasmo e emoção todos os deputados, na pessoa do senhor presidente, deputado Júlio Garcia, e do proponente desta significativa e emblemática homenagem, deputado coronel Onir Mocelin. Estendo as saudações às demais autoridades presentes, aos nossos colaboradores da Universidade do Vale do Itajaí, nas pessoas dos professores, professora doutora Luciana Merlim Bervian, nossa secretária executiva, professor doutor Telmo Mesade, diretor de Assuntos Institucionais, e professor Alceu de Oliveira Pinto Júnior, responsável pelas atividades de pós-graduação na Grande Florianópolis e atual secretário de Segurança Pública do município de Florianópolis. Saúdo ainda a minha esposa aqui presente, Lenita, demais convidados, senhoras e senhores. Estamos celebrando, neste mês de setembro, 55 anos de ensino superior em Itajaí. E, junto com tão marcante data, também comemoramos 30 anos de universidade e 40 anos de nosso Colégio de Aplicação Univale, o nosso CAU. E que bom, senhoras e senhores, festejarmos essas conquistas cercados por tão ilustres parceiros. Uma universidade não se faz sozinha. São muitas e muitas mãos e protagonistas que nos ajudaram e ajudam a construir os rumos da instituição e que, desta forma, colaboram para construir o futuro da nação. Senhoras e senhores, todos sabemos o grau de importância da Univale para Santa Catarina e para o país, cuja atuação em projetos e cursos de graduação e pós-graduação, lato stricto sensu, pesquisa, extensão, prestação de serviço em geral, responsabilidade social, entre outras atividades, tem transformado há 55 anos a vida da sociedade e de tantas pessoas com a formação de aproximadamente 100 mil profissionais, entre graduados e pós-graduados. Mesmo com um estável cenário, o futuro da educação superior do país depende da superação de inúmeros desafios para continuar avançando e a necessidade constante de inovar e de se reinventar. Iniciamos uma nova gestão na Univale há 18 meses, colocando em prática nosso plano de gestão denominado Conectar e Inovar, o qual foi concebido coletivamente por pessoas que construíram e constroem a universidade, com foco na proposição e gestão de soluções inovadoras para os desafios que temos e que teremos pela frente, especialmente em 5 principais pilares: excelência acadêmica, inovação, conexão de pessoas, gestão e governança, além de crescimento e desenvolvimento com qualidade. Seguimos, portanto, cada vez mais focados em construir uma universidade aberta, inovadora e conectada com a comunidade do nosso entorno.
Nesse contexto, é essencial mantermos um canal aberto permanentemente com essa Casa Legislativa, visando uma interação positiva, propositiva, construtiva e coletiva. Nossa instituição fica à disposição para estabelecermos novas e efetivas parcerias, a exemplo de algumas prévias iniciativas na formação de recursos humanos. Entendemos que é dessa maneira que podemos honrar de forma plena nossa vocação comunitária, exercendo a responsabilidade de produzir e de socializar conhecimento ao maior número de pessoas, sempre comprometidos em devolver resultados positivos às comunidades que nos acolhem. Empresas privadas, governo, instituições do terceiro setor, cada organização contribui conosco de diferentes formas, e a Univale, por sua vez, retribui com a expertise que possui em diversas áreas de conhecimento, promovendo parcerias simbióticas. É também dessa forma que nos tornamos cada vez mais úteis para a sociedade, pois seguimos buscando diferentes modos de atuação, não apenas porque as transformações causadas pelo tempo nos exigem isso, mas porque nosso compromisso com a excelência impõe a inovação como norte das nossas ações. Além disso, temos a responsabilidade de elevar os níveis de qualificação técnica para o mercado de trabalho e incutir em nossos alunos os valores éticos e o pensamento crítico que redimensionam a missão de cada indivíduo no mundo. Somos entusiastas de uma sociedade que, assim como nós, se move pelo conhecimento. E convidamos toda a comunidade catarinense a unir seus esforços aos nossos nessa gratificante jornada que evidencia o poder da educação. Nos sentimos imensamente agradecidos por todos que, de alguma forma, colaboraram e colaboram com a Univale. Tendo em vista a magnitude da memória institucional, torna-se difícil citar nomes, especialmente pelas muitas mãos anônimas que também nos fizeram chegar até aqui. Hoje, 55 anos distantes de quando tudo iniciou, temos muito orgulho de estarmos inseridos em distintos rankings de qualidade de educação nacionais e internacionais, como, por exemplo, o ranking britânico Times Higher Education, um dos mais respeitados do mundo, que coloca a Universidade do Vale do Itajaí como a única instituição de ensino superior não pública catarinense a aparecer entre as melhores 150 universidades da América Latina. Sabemos que o futuro nos reserva desafios proporcionais à grandiosidade de nossa instituição, mas sabemos que não estamos sozinhos, nos motiva a superá-los, elevando a universidade aos mais superiores patamares de qualidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados, a distinta homenagem que recebemos da Assembleia Legislativa do Estado é um gesto pelo qual agradecemos profundamente. Antes de finalizar, queremos, mais uma vez, agradecer essa honraria e, de forma especial, ao nosso querido amigo, o deputado Coronel Onir Mocelin, pela proposição dessa homenagem e a todos os demais parlamentares que consentiram com a realização desta solenidade. Desejamos aos nobres deputados muito sucesso nas realizações em prol de nossa querida Santa Catarina. Juntos seguiremos fazendo história. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Tem a palavra o deputado Mocelin. Professor Sequinel, quero parabenizar ao senhor e toda a sua equipe da Univale por esses 55 anos. A minha história com a Univale vem de mais ou menos de 90, 91, quando nós começamos o trabalho Projeto de Segurança nas Praias, onde ocorreu mais de 80 mortes por afogamento e com esse trabalho a gente conseguiu praticamente zerar as mortes por afogamento e culminou com o meu mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental com análise de risco das praias e
O projeto Golfinho também foi um trabalho junto com a Univale. As minhas 2 filhas mais velhas se formaram na Univale, então a minha ligação com a Univale vem de longa data, e a gente acompanhou essa história e a gente sabe o quanto a Univale faz de diferença para a sociedade catarinense. Então, parabéns e mais uma vez a toda a equipe da Univale ali, e que tenhamos muitos anos pela frente com esse excelente trabalho prestado pela Univale. Obrigado. Obrigado, deputado. Tem a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o reitor, toda a família Univale. Tenho a honra de ser formado em 2004 em ciência política, na época do Provese. Paralisamos a universidade várias vezes, mas sempre no bom combate. Uma vez teve até uma crise, uma vez que o pessoal invadiu a reitoria, se acorrentou, me convidaram, vamos lá se acorrentar. Eu falei, não, não é comigo, porque aí os extremos não fazem parte da minha essência. Mas paralisamos a universidade em relação a não aumento de mensalidade, pela qualidade do ensino, né, o campus da Univale em Itajaí é praticamente 1 quilômetro, né? E eu me lembro que era presidente do Centro Acadêmico de Ciência Política, e eu fazia capoeira lá no final. E daí o que acontecia? Existia as alunas da área da saúde, a gente precisava de iluminação, então um dia a gente fez uma paralisação, 90% era mulher, junto com a gente lá, está dando uns problemas, deputada Luciana Carminati. Então, me lembro muito bem dos bons tempos da Univale, no qual militei na UCE, na Uni, e isso me orgulha muito. Depois fui para Lages, fiz o curso de Direito, hoje estou fazendo mestrado em Direito, e uma pós-graduação na UBRA em Canoas, que era a concorrente da ciência política, uma na área mais do marketing, outra na área da filosofia. Parabéns, sinto orgulho de ter estudado na Univale, vida longa a todos e viva a Univale. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Valdir Sequinel. Cumprimento também a equipe da Univale e seus professores pela presença. Muito obrigado pela contribuição. Está reaberta a sessão, passamos ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário é do Bloco Social Liberal, PSL e PL. Não há oradores inscritos. O segundo horário é do Bloco Parlamentar PP, PSB, PRB e PV. O deputado Gessé estava inscrito em explicações pessoais, fala no horário do PSL e PL. Tem a palavra por até 13 minutos e 30 segundos. Bom dia, presidente. Bom dia, caros amigos, colegas. Uma semana bastante movimentada nas minhas redes sociais. Muitas pessoas, muitas denúncias de pessoas dizendo que estavam sendo coagidas dentro da própria universidade, que não estava sendo nem um pouco democrático. Após muitas denúncias, eu fiz questão de ir lá pessoalmente, ao qual ontem, lamentavelmente, o Bruno também esteve, e nós não combinamos, e eu estive lá 20 minutos após ele ter saído, e as pessoas, uma das pessoas que agrediram, ele teve a audácia de dizer para mim que eles é que foram agredidos, e não foi isso que o vídeo do Bruno Souza, deputado Bruno Souza, mostrou. Ao chegar lá, primeiramente, eles já te tratam, pelo fato de você estar melhor vestido um pouco, eles já te tratam como um alienígena, né? Como se você fosse um corpo estranho naquela ocasião. Então, todos já ficam de olho e ficam muito atentos a todos os seus movimentos. Então, o que eu pude perceber, e eu vou mostrar em vídeo, realmente é um clima hostil, é um clima de alienação, doutrinação e de depredação de patrimônio público. É lamentável o que a gente vê na UFSC, e realmente a gente tem aqui, e confirmando para vocês que realmente está dominado a mentalidade ideológica na Universidade Federal de Santa Catarina. Pode passar.
Essa é a condição da UFSC, né? Olha só, depredação do patrimônio público, verdadeiro chiqueiro. Só palavras de ordem de bandeiras esquerdistas. Eu estive lá fazendo uma campanha em favor do Futuris, para ver como que eu ia ser, como é que eu ia ser recebido. Vamos ver se eles são democráticos. Por quê? Não, eu nem quero já. Um de vocês já foi lá nos agredir. Um de vocês já foi lá nos agredir, é mesmo, né? Não quero. Eu vou chamar o pessoal. Coloca o cartaz dele aqui, ó. Por que vocês não colocaram o cartaz dele? Coloca o cartaz aqui, por que você está Você colocar lá, vai... Me explica aqui por que você está arrancando. A democracia está valendo aonde? Sim, mas é isso que eu estou falando. Vai prevalecer a democracia? Vocês colocaram, nós vamos colocar aí. Não em cima da outra. Coloca no vazio. Não em cima da outra. Aqui não é reitoria. Primeira tentativa democrática foi arrancada. Vamos colocar o segundo aqui. Tá? Para ver se vai ficar democraticamente, já que eles estão dizendo que não pode colocar isso, né? Conversa aqui, me explica a situação. O que você pode conversar comigo? Pode? Eu e você só para debater sobre a situação. Não pode? Explica para nós por que você faz isso, democraticamente, já que você quer o melhor para a tua comunidade universitária. Explica para mim, por que você rasga todo o cartaz que a gente coloca do Futuris? A gente não quer esse cartaz, a gente já deliberou que a gente não quer o Futuris. Tá, mas você delibera por quem? Eu faço parte da sua sociedade também. Mais uma vez arrancou. Ela, na verdade, está aqui defendendo o interesse da universidade de forma democrática e não aceita um papel simples. Simples, de escrito Futuris, aprova. A maioria venceu, querido. Vem de São Paulo, querido. A maioria venceu, querido. Mais um querendo ser deputado ali, ó. Tá caindo. Tá feia a coisa, a gente já gastou uns 10 aqui, a gente não desistiu, assim, é bem democrático. É o que eles decidiram, né? Olha lá. Parceiro, olha lá. Olá, tudo bem? Eu estou fazendo propaganda em favor do Futuris. Eu posso colocar um cartaz aqui? Posso colocar? Muito obrigado. Vocês são a favor? Por isso eu sou a favor. Por quê? Se pudesse não filmar a gente... Tô filmando ele, tá, querido? Tô filmando ele. Tô filmando ele. Não se preocupe que eu nem apontei pra ti. Não, acho que tem um pessoal lá na feirinha que também está pensando. Já perguntei lá para eles, não souberam me ajudar. Mas também está tendo movimentação do CSE, então acho que são espaços que já para falar com o pessoal. Mas a gente só quer saber por que vocês são contra tudo isso. É só isso. Esse é o objetivo. Acho que está tendo vários debates aqui se expandindo. Ninguém quer me dizer o que é, pô. Infelizmente, é isso que nós temos aqui na universidade. Pública, gratuita, cai do céu, né? O dinheiro cai do céu, né? Do pagador de imposto. Bem-vindo à universidade pública. É isso aí mesmo, esse lixo aqui que vocês estão vendo. Lésbica tem classe. A fase diária do fascismo. Cheiro de maconha.
Essa é a Cracolândia. Cheira aí. A UFSC está acabando. Greve geral, governo federal liberando para que tenha investimentos pelo programa Futures e não estão aceitando. Vai continuar acabando. Até que enfim, um cartaz que eu concordo. É muito sério o que está acontecendo com a universidade pública. Então, meus amigos, lamentavelmente, é isso que tem na Universidade Pública de Santa Catarina. Mas é melhor mostrar, porque muitos não têm coragem de ir lá e questionar e filmar, porque o simples fato de você estar filmando aquilo ali, fica todo mundo também te filmando e te coringando ali, de forma, por algum motivo eles não quiseram me agredir, mas esse é sim, um local hostil e antidemocrático. Muito obrigado a todos. A presidência registra com alegria a visita dos alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Dr. Otto Ferschit, do município de Capivari de Baixo. São guiados pelo professor José Vanderlei. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Horário destinado ao PP, PSB, PRB e PV. Não há oradores inscritos. O próximo horário é do Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Tem a palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, cumprimentar a todos que nos acompanham através da TVL. Hoje eu queria falar um pouquinho aqui sobre a importância de nós mantermos a economia catarinense saudável. Nós fizemos um levantamento aqui que nos últimos 10 anos, praticamente todos os setores da nossa economia, deputado Nazareno, tiveram geração de emprego positiva, com destaque muito grande para a indústria de transformação, para o comércio, para os serviços. Mas o setor que responde por 30% da nossa economia, deputada Luciane, Vossa Excelência, que é lá do Oeste, conhece bastante, o nosso agronegócio, a nossa agropecuária, o único segmento que teve emprego, geração de emprego negativa nesses últimos 10 anos. Mais de 6 mil trabalhadores que perderam o emprego num setor que, repito, representa 30% da economia catarinense, 30% do PIB catarinense. Aí mostra a importância de se trabalhar com muita serenidade com relação à competitividade. E parte dessa competitividade se dá através da guerra fiscal que existe no Brasil e que todos os estados a praticam. E o estado que sair fora desse jogo enfraquece. Infelizmente, essa é a regra do jogo. E se essa é a regra do jogo, nós não podemos falhar. E por isso, vale a pena, e aqui eu queria parabenizar essa Casa Legislativa, todos os 40 deputados, porque todos participaram desse ano de grandes debates com relação à questão tributária catarinense. Ela ainda continua, ainda temos muitas coisas para resolver. Mas eu queria mostrar para vocês todos o que aconteceu ontem aqui na Assembleia, deputado Júlio Garcia, onde Vossa Excelência recebeu o Altino, presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação de Santa Catarina, e uma das pessoas que é a expressão desse segmento, o seu Horst Mal,
diretor, fundador da Fiação São Bento, uma empresa de 74 anos. Esse senhor tem 90 anos de idade e ele veio aqui agradecer à Assembleia Legislativa por não termos permitido, deputado Márcio, que se revesse uma questão competitiva que iria fazer fechar a Fiação São Bento. Ele disse, no dia da nossa reunião, os deputados que estiveram presentes com o secretário Paulo Eli, ele, com a voz embargada, emocionada, ele disse que ele não gostaria de, em vida ainda, ver a Fiação São Bento ou ter que ir embora para o Espírito Santo ou para Goiás para conseguir subsistir, ou fechar as suas atividades na cidade que lá viveram toda a vida e construíram essa empresa que é quase centenária. E nessa emoção, ontem ele acabou gravando uma mensagem para nós aqui. Eu queria compartilhar isso com vocês, se puderem colocar, porque isso emociona e mostra a importância do nosso trabalho, o trabalho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos aqui na presidência da Assembleia Legislativa e recebemos com muito prazer o empresário, seu Horst Paulo, lá de São Bento do Sul, da Fiação São Bento. E ele veio aqui agradecer a Assembleia Legislativa, junto com demais empresários, pela nossa atuação com relação à questão dos impostos, que afetava diretamente a vida e a sobrevivência da sua empresa. E isso é a importância das pessoas entenderem. Imposto, muitas vezes, tira a competitividade, mata os empregos. O imposto tem que ser justo. Agora, eu queria perguntar para o senhor, Rosa, quantos anos a Fiação São Bento está lá em São Bento e quantos empregos ela gera? Olha, a fundação oficial foi em 48, mas o terreno já tinha sido comprado em 45, mas ela foi fundada mesmo em 48. Em 51 começamos a produzir o primeiro fio. Importamos na época ainda todo o maquinário, vinha dos Estados Unidos. Né? Hoje os Estados Unidos praticamente não produzem praticamente mais nada. Estou no grupo, comecei na companhia Fabril Lepper em 45, me transferi quando me formei técnico em contabilidade em 51, já trabalhava, já fazia o vai e vem de São Bento, Joinville, São Bento, e em 51, então, me transferi definitivamente para São Bento. E hoje quantos empregos a Fiação São Bento? Nós estamos hoje praticamente em torno de 700, 750, 760. E qual a importância dessa medida que a Assembleia Legislativa tomou aqui em relação aos impostos? Na verdade, nós tivemos a Assembleia de Santa Catarina, a Legislativa de Santa Catarina, a sobrevivência da Fiação São Bento. Se isso não ocorresse, nós não teríamos condições de suportar isso. Por isso, seu Horst, vale a nossa luta. Nós temos que defender o imposto justo e a competitividade de gente como o seu Horst, que faz essa Santa Catarina uma Santa Catarina diferente, promissora, empreendedora e que gera tantos empregos e tantos impostos para Santa Catarina. Obrigado, senhor. Muito obrigado a essa Assembleia que eu tenho agora o prazer de participar aqui dessas reuniões aqui. Muito obrigado. Muito contente. Quando a gente ouve os setores, quando a gente dialoga com quem produz, com quem gera emprego, deputado Berlanda, a gente não erra. Né? E aí a sensibilidade do secretário Paulo Eli, que voltou atrás e fez essas correções, como tantas outras. E por isso, essa nossa participação aqui é muito importante, gente.
Por isso que os grandes temas de Santa Catarina têm que ter o debate da Assembleia Legislativa. Nós não podemos abrir mão de coisas importantes que têm que passar pelo Parlamento. E nesse sentido, eu queria dividir isso com todos os 40 parlamentares. A Assembleia Legislativa sempre teve e deve continuar tendo um papel protagônico de ajuda, de esclarecimento, de engrandecimento de Santa Catarina. Por mais, deputada Luciane, que nos considerem deputados de oposição, assim estamos sendo tratados. Ontem eu estive lá com o secretário Paulo Eli, antes de ontem, e ontem de novo. Antes de ontem, levando empresários que vieram aqui do Rio de Janeiro para cá, porque eles me procuraram há 2 semanas atrás, dizendo que iam embora de Santa Catarina. Uma empresa que importa no setor de informática, mais de 200 milhões por ano, que é o maior movimento de cargas do porto, do aeroporto de Florianópolis. Esse ano, até julho, 170 toneladas já entraram pelo aeroporto, e se perde isso, é perda de ISS para a Prefeitura de Florianópolis, de ICMS para o Estado, e eu pedi que o secretário nos recebesse para que ele ouvisse dos empresários essa aflição. A aflição causada, deputado Berlanda, pela insegurança. E pasmem, nessa reunião nós descobrimos que só uma partezinha do movimento desse grande grupo empresarial brasileiro está aqui em Santa Catarina. E quando o secretário deu, então, a tranquilidade de que esse assunto seria revisto, eles foram fiscalizados e multados por não terem cumprido nos 2 primeiros anos o volume de venda em Santa Catarina, sendo que o protocolo nada diz sobre isso, gera uma insegurança, e todo esse debate que foi trazido esse ano estava tirando essa empresa de Santa Catarina. E com essa reunião de terça-feira, o empresário disse: olha, se o senhor realmente nos der segurança jurídica, e essa segurança jurídica é nós que vamos dar aqui na Assembleia, porque nós temos que colocar isso na lei. E o secretário se prontificou a mandar esse projeto, o tal chamado projeto do rescaldo, onde nós vamos incluir isso, para que dê tranquilidade aos empresários. Dessa reunião que nós provocamos, de uma empresa que ia embora de Santa Catarina, ele disse: olha, nós vamos trazer mais operações para o Estado, que podem chegar a mais 600 milhões por ano. Porque estava 200 aqui, mais 400 lá no Espírito Santo. Então, é esse trabalho que todos nós aqui, dia a dia, fazemos, e devemos compreender a importância dele. Então, quando se defende certos princípios da competitividade, nós não estamos aqui agindo contra o governo, nós estamos defendendo Santa Catarina. O episódio da agricultura, dos agricultores catarinenses, deputado Sérgio Mota, foi um caso emblemático. Até a vice-governadora, que se manifestou favorável, e isso não deixou o governador satisfeito, até ela teve as suas contas abertas. Deputados estão sendo retalhados, vídeos estão acontecendo, vídeos tentando denegrir deputados que trabalham muito nessa casa, e não estou falando de mim pessoalmente. Até onde vai isso? Quem está por trás disso? Isso vai ter que aparecer. Deputada Luciane, as coisas vão aparecer, e nós vamos saber quem está por trás
provocação raivosa contra deputados que trabalham e querem o bem de Santa Catarina. Nós não vamos permitir isso, não. E vamos fazer a cada dia um apelo à Sua Excelência, o governador Carlos Moisés. Governador, respeite o parlamento catarinense, os 40 deputados que estão aqui. Dialogue, converse, porque tudo aquilo que for para o bem de Santa Catarina, essa casa não se furtará em contribuir, em ajudar. Mas dialogue, não se isole, não ache que sabe tudo e vai resolver todos os problemas de Santa Catarina sozinhos. Ontem, deputado Alba, Vossa Excelência não estava no parlamento e nós tivemos aqui um debate entre os deputados do Vale do Itajaí. E todos nós nos sentimos muito indignados, porque a nossa frente parlamentar, desde que ela iniciou, e eu consta em ata e fiz daqui dessa tribuna um pedido para Vossa Excelência, para que o governador nos recebesse os deputados do Vale, para que nós pudéssemos apresentar as demandas que nós ouvimos do Vale, para saber do governador o que ele pensa nesses 4 anos sobre as demandas que o Vale do Itajaí tem. Até hoje nós estamos esperando essa reunião. E com a reunião que aconteceu com os governadores, onde só Vossa Excelência e o deputado GR foram convidados, e os demais deputados do Vale não foram convidados, nós repudiamos esse tipo de atitude. Essa atitude não faz bem para a democracia, faz muito mal para Santa Catarina, e é, no princípio de tudo, a falta de respeito que deve haver entre os poderes legitimamente constituídos. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado GR. Pela ordem, senhor presidente. Queria registrar aqui nessa casa nosso amigo Marcos Gadotti de Timbó e o nosso vereador Haroldo Fibes, também da cidade de Timbó. Sejam muito bem-vindos aqui. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Tem a palavra pela ordem, deputado Sérgio Mota. Senhor presidente, quero registrar também aqui, nessa casa, a presença do vereador Claudinei Marques, né, de Florianópolis, também presidente do Republicanos aqui da nossa capital. Feito o registro, o próximo horário é destinado ao MDB. Não há oradores inscritos. O próximo horário é do Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra por até 6 minutos a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentar todos os deputados, deputadas, cumprimentar a todo o público que nos acompanha pela TVA, a Agência L e os que estão aqui também conosco, prestigiando esta sessão plenária. Eu quero trazer aqui algumas informações, diferente de alguns deputados que me antecederam. Eu não sou dona da verdade, acho que o pensamento único é extremamente grave para a construção de uma nação democrática. Partindo desse princípio, quero dizer publicamente o que já falei anteriormente, eu defendo sim que o reitor que seja nomeado na Universidade Federal da Fronteira Sul seja o mais votado. E aqui, por favor, não vamos dizer que se trata de ser alguém religioso ou não religioso. Eu tenho minhas convicções religiosas, na minha família tenho familiares que são evangélicos, temos profundo respeito, eu sou de origem católica, mas se não fosse também, não é essa a questão. Nós estamos tratando da nomeação de um reitor de uma universidade federal. Nos governos anteriores se escolhia o mais votado, agora, pasmem, é o da 2ª divisão, é o lanterninha que é escolhido. Claro que é uma questão, poderia dizer, não, deputada, mas é legal, não tem, é lista tríplice, mas é imoral, é antiético, é pegar quem fez 21% dos votos, nem foi para o 2º turno, pega o sujeito lá de trás e nomeia ele como
interventor para mim, não reitor, né? Eu lamento muito, mas também cada vez fica mais evidente os conceitos de democracia que a gente tem. Esse presidente foi eleito sim, ele foi eleito, mas não para fazer o que ele quer, para ele obedecer regramento jurídico, para ele ouvir a sociedade, para ele obedecer à Constituição brasileira. Eu acho que é isso que as pessoas não estão entendendo. Quando o povo elege um governante, ele não nos elege aqui para fazer o que a gente quer. Ele nos elege para, acima de tudo, respeitar a Carta Magna. Esse é o primeiro princípio. Então, tenho certeza que quem votou nesse presidente não está dando carta branca para ele fazer a seu bel prazer o que ele quer. O mundo não começou agora. O mundo tem história. O Brasil tem história. O Brasil tem passado. Tem muitas lutas, muitas construções que precisam ser respeitadas. E um presidente tem que entender isso. Então, lamento mais uma vez e parabéns à comunidade acadêmica dos 3 estados que compõem essa instituição. Parabéns aos estudantes, professores e técnicos que dizem não. E vejam bem, o meu candidato ficou em segundo lugar. Eu não estou pedindo para nomear o segundo, eu estou pedindo para nomear o primeiro. Assim deveria ser. Também quero dizer que eu assisti os vídeos hoje, não estava aqui ontem porque eu tinha um atendimento externo, mas eu fico muito chocada quando se fala tanto de que alguém é maltratado quando vai lá para a universidade colocar um cartazinho. Imagine eu, deputada de esquerda, se eu fosse para um movimento do MBL, do Indireita, lá, querendo discutir com eles. Sabe o que ia acontecer? O que aconteceu com vários militantes de esquerda? Seriam linchados, achincalhados, até violentados. Não estou falando de gente externa, eu já passei por isso. E tenho boletim de ocorrência feito na delegacia em Chapecó. Então, parar com esse negócio. Agora, dá licença, deputado. Ir lá na universidade provocar estudantes é molecagem pura. Seu papel aqui, o senhor é do partido do presidente. Sabe qual que é o seu papel? Ir lá fazer interlocução com o presidente, chamar os federais e dar um jeito de recolocar o orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o papel de parlamentar governista. Não é arrumar confusão, encrenca, agir como moleque, ir lá colocar cartazinho. O senhor nem estudante é dessa universidade. Você deu respeito, pelo amor de Deus. O que é isso? E vamos lembrar que, recentemente, o Boulos esteve nessa universidade. E ele foi provocado por um grupo contrário. Quer dizer, vale para um, não vale para outro. Nós temos que ser maior do que isso. Qual é o nosso papel aqui de parlamentares? É defender que essa universidade tem que ter recurso. Por isso, segunda-feira, eu, como presidente da Comissão de Educação, temos uma audiência pública aqui no Antonieta. Espero que todos os que estão preocupados com a universidade estejam lá, né? Estejam lá para ouvir os estudantes, para ajudar a resolver este que é um grande problema. E não é só aqui da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, é do Brasil todo. Os orçamentos estão definhando. Já sei qual vai ser a resposta. Ah, mas sempre teve cortes. É verdade, desde 2014 está tendo cortes. Então, vossas excelências, que jogam esta fala superficial, façam um levantamento no período de 2003 até agora, quanto aumentou o orçamento e qual foi o tamanho dos cortes em cada ano, para a gente ser justo. Porque o que está colocado para a UFSC o ano que vem é 30% do corte em custeio. E aí não importa se o reitor é A, B ou C, 30% de corte em custeio. Eu converso com servidores aqui da casa que se formaram na UFSC, jornalistas, contadores, administradores, estão apavorados, e dizem:
Como é que esta universidade, a mais antiga do nosso estado, a primeira federal, vai conseguir manter as portas abertas desse jeito? E nós ficamos lá fazendo videozinho, botando cartazinho. Dá licença, olha o que está acontecendo. 30 segundos para concluir, deputada. Milhares de estudantes perdendo essa condição. Então, quero dizer que a Universidade Federal de Santa Catarina precisa de ajuda. Esse é o nosso papel como parlamentar, é mover céus e terras para ajudar a recolocar o orçamento dessa instituição. E quero dizer também que no ranking que saiu ontem, a Federal de Santa Catarina está entre as 5 melhores brasileiras. Mais 30 para concluir agora. Se consideradas no ranqueamento das 200 melhores no mundo, a 5ª universidade brasileira é a nossa UFSC. Então, tem muita produção, tem muita ciência, tem muita pesquisa, tem muito protagonismo. Agora é hora de ajudar. Agora não é hora de criar fogo, fogueira e atrito. Já tem conflito demais. Vamos a... Ordem do dia. Votação da redação final do PL 161/2019. Deputado Luiz Fernando Vampiro é o autor. Institui Dia das Torcidas Organizadas de Futebol no Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam permanece como se encontra aprovado. Votação da redação final do PL 258/2019. Deputado Altair Silva. Reconhece o município de Nova Erechim como a capital catarinense do Talian. Votação da redação final do PL 259/2019. Deputado Altair Silva é o autor. Reconhece o município de Nova Itaberaba como a capital catarinense do risoto no tacho. Pedidos de informação de número 468, deputada Luciane Carminati, solicita aos secretários da Fazenda e da Administração informações acerca dos valores gastos com pessoal, encargos sociais e serviços administrativos gerais, com a residência da vice-governadora entre os anos de 2003 e 2019. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 469, deputado Bruno Souza, solicita ao secretário da Administração informações acerca do demonstrativo dos resultados do exercício 2018, dos 3 anos anteriores, da Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação ZPE. Tem a palavra o autor, deputado Bruno. Presidente, eu quero saber o quanto que a ZPE, que na verdade, ainda quem nos assiste ou ouve nesse momento, provavelmente muitos não sabem do que se trata a ZPE, mas vocês podem ter certeza, vocês estão pagando, está saindo do bolso de vocês a ZPE. ZPE é uma zona de processamento de exportações que deveria existir, é uma empresa pública que deveria existir, ela não existe, mas ela custa. É impressionante, porque ela está lá um terreno enorme, onde deveriam existir 100 empresas instaladas, e ela foi criada em 1994, só que ela não existe, nunca saiu do papel. Existe estrutura, foi construído, mas hoje está totalmente abandonado, delapidado e dominado pelo mato. E ela custa para o pagador de imposto catarinense R$150 mil em média por mês. Ou seja, é uma empresa que não existe, mas custa, e custa muito. Eu quero saber o quanto isso está custando exatamente, detalhes, demonstração de resultado, e eu quero tentar entender o motivo por que o governo do Estado ainda não vendeu a ZPE, não passou isso para a iniciativa privada, não passou isso para quem entende, para quem sabe fazer. O que é isso? É algum estigma de achar que vocês sim vão conseguir fazer certo? Não irão fazer. Desde 1994 aquilo está custando. E é um contraste, porque você olha para um lado da BR, galpões, silos e diversas empresas privadas, a economia ali florescendo e acontecendo. Para o lado da BR de cá, onde está a ZPE, nada. Abandono, descaso, custo, dinheiro do pagador de impostos, jorrando, sendo desperdiçado. É isso que tem, é o contraste. Iniciativa privada, poder estatal. Vamos dar a cada um o que sabe fazer,
O governo já mostrou o que não sabe fazer. Governador, venda logo, venda, privatize, passa para quem sabe fazer, recupere aquela economia da região, ajude a economia da região a florescer, a ser dinâmica, passando aquela zona que é ao lado do porto, para quem sabe empreender e realizar e fazer. Largue esses fetiches antigos de que este sim vai saber fazer, que agora vai dar certo, porque não vai, Então, faça esse pedido de informações, justamente para a gente saber o quanto tem custado e quais os prejuízos acumulados que essa empresa, que não existe, mas custa, está gerando para o cidadão catarinense. Muito obrigado. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido de informação. Moções. De autoria do deputado Coronel Mocelin, de número 455, manifestando aplausos ao reitor da Universidade do Vale do Itajaí pela passagem do 55º aniversário de atividades daquela universidade. Discussão, votação, aprovado. Requerimentos. De número 1199, deputado Jair Mioto, solicita ao presidente da Celesc informações acerca da constante queda de energia elétrica no bairro Campeche, em Florianópolis. Discussão, votação, aprovado. Requerimento número 1201, deputado Jair Mioto, é o autor, solicita ao presidente da Casan informações acerca de estudos e projetos que estão sendo realizados para a implantação do sistema de rede de coleta de esgoto no balneário Daniela, município de Florianópolis. Discussão, votação, aprovado. Requerimento 1207, deputado Bruno Souza, solicita ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do cronograma para entrega das obras do acesso ao aeroporto Ercílio-Luz. Discussão, votação, aprovado. Requerimento número 1909, deputado Vonei Weber é o autor, solicita ao presidente da SCEPAR informações acerca de providências que estão sendo tomadas para a substituição da linha Ásia no porto de Imbituba. Discussão, votação, aprovado. A presidência comunica que defere, na forma do regimento, os seguintes requerimentos. Número 1200, deputado Jair Mioto. 1202 a 1204, deputado Luiz Fernando Vampiro. 1205, deputada Luciane Carminati. 1206, deputado Nilson Berlanda. 1208, deputado João Amin. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. De número 1276 a 1278, deputado Nilson Berlanda. 1279 a 1286, deputado Rodrigo Minotto. 1287 e 1288, deputado Vonei Weber. Encerrada a ordem do dia, explicações pessoais. O primeiro orador inscrito é o deputado Gessé, que me parece já falou no horário do partido. Segundo, o próximo orador inscrito é o deputado Bruno Souza, que tem a palavra por até 10 minutos. Eu fico impressionado, fico horrorizado com o que eu ouvi aqui, eu espero que eu tenha tido a impressão errada, porque o que eu ouvi aqui em cima foi uma deputada dizendo que se provocou, então pode apanhar. É isso que me pareceu a fala. Se provocar, desce a porrada. É isso que me pareceu aqui. Porque eu não ouvi aqui nenhuma menção a, por exemplo, ontem, quando eu estava apenas parado, olhando, e vieram me questionar pedindo para eu assinar um manifesto Lula Livre, só porque eu me recusei, eu fui agredido. Nenhuma menção a isso, nenhum repúdio a isso. Mas eu quero fazer diferente da deputada. Ela falou que foi atacada em alguma manifestação, eu não sei qual, porque fui coordenador das manifestações de rua pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que destruiu o Brasil, e naquelas manifestações eu não vi um ato de vandalismo ou violência, 100 mil pessoas na rua de forma ordeira. Mas então eu quero fazer diferente que ela, e quero dizer, se ela foi realmente agredida, quero lhe dizer que não acredito e não avalizo nenhum ato de violência, seja da matiz ideológica que for, seja de esquerda ou direita, a violência nunca é um argumento válido no debate. Quero fazer diferente dela e dizer que repudio, se ela foi atacada ou violentada, eu repudio qualquer ato de agressão, e é isso que todo defensor da democracia e da liberdade deveria fazer, repudiar a violência, porque a violência é o argumento apenas dos autoritários, apenas daqueles que não lhes resta mais nada, nem vergonha na cara e nem honra, apenas a desgraça e a imoralidade. É deles o argumento da violência, por isso deve ser sempre, sempre repudiado com a máxima extrema energia.
violência não é um argumento e nunca será. Que pena que eu não ouvi nenhum repúdio ao uso da violência aqui. Apenas o que me pareceu a impressão de que se você provocar, pode descer-lhe a porrada. É isso que me pareceu e eu lamento que seja essa a visão. Pena que a deputada não está aqui, porque eu queria falar olhando para ela, mas quero deixar aqui o meu registro. E se a Universidade Federal está com problema, assim como todas as outras universidades, eu vou lhe dizer por que está com problema. Está com problema porque todos que lá dentro fazem a sua gestão são adeptos, todos não, uma grande parte, são adeptos ao negacionismo dos problemas, e é assim que eles têm agido. Por isso que hoje a Universidade Federal gasta quase 90% de todo o seu orçamento com folha e inativos, ou seja, nunca teve uma eleição de prioridades, e agora um corte de 30% na verba discricionária, que é o que sobra ali, os 12% mais ou menos que sobra, é o suficiente para paralisar a universidade. Representa 3,4% do orçamento total, e isso é suficiente, porque nunca houve gestão de prioridade. Eles sempre foram adeptos do negacionismo. Quando a sociedade enfrenta um abismo fiscal como enfrenta hoje, o que fazem é tapar os olhos, tapam os olhos, fingem que não é com eles e querem só lutar pelo meu pirão primeiro. É essa a lógica. Esquecem o problema, fingem que ele não existe, e aí ficam lá gritando greve, 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 não vão resolver nada, porque a matemática é imperativa, a realidade ela se impõe. O Brasil tem um déficit fiscal hoje, tem um problema fiscal enorme, isso vai se impor a qualquer grito e vandalismo de estudante que for, não adianta, vai se impor, e a universidade, ao fazer greve, se negar novamente a debater o assunto, o que faz é, resolvam aí que eu vou ficar aqui fazendo barulho, porque é isso que acontece. Aconteceu isso na reforma trabalhista, eles ignoravam que o Brasil simplesmente tinha 95% das ações trabalhistas do planeta, achavam isso normal. É normal o Brasil ter 95% das ações trabalhistas do planeta. Não discutiram. Reforma da Previdência, aonde estavam esses que agora que reclamam porque não tem recurso? A Previdência custava 7 vezes mais do que custa ainda, porque não foi aprovada, 7 vezes mais do que a educação. Aonde é que estavam esses para defender a Reforma da Previdência? Aonde é que estavam esses também quando tiveram que apoiar o teto de gastos? Ou eles acham que o dinheiro é infinito, que é só gastar? Nós temos um governo que gasta por ano 6% acima da inflação. Isso aumenta os seus gastos 6% acima da inflação ao ano, e para eles isso não era um problema. É o negacionismo, é simplesmente o negacionismo. Não discute problema, só faz barulho e tenta ficar rezando para algum tipo de matemática. Não vamos economizar em lugar nenhum, não vamos cortar nada e vai surgir dinheiro do além. Então, aonde estavam todos esses nessa hora de debater? Infelizmente, estavam negando o problema, não ajudando a resolver nada, apenas fazendo a sua lutinha política, a sua narrativa de greve que ajuda a eleger deputado e ajuda a eleger DCE de universidade. Uma parte, deputada Ana. Deputado Bruno, novamente quero me solidarizar a você, dizer que também fiquei, como tu ficaste, fiquei igualmente indignada ao ouvir lá de dentro do meu gabinete a fala da deputada petista que o antecedeu. Reforço o meu apoio a você e acho inadmissível que você se justifique uma violência com outra. E ainda assim não foi resguardado o mínimo senso de proporção. Os movimentos de direita, as passeatas de direita, como tu bem disseste, sempre são muito ordeiros, até mesmo passam certas humilhações diante de militantes esquerdistas para não revidarem uma agressão. E já que a deputada que falou sobre isso era uma deputada do PT, a minha assessoria maravilhosa, inclusive quero agradecer, me trouxe imediatamente aqui uma notícia do dia 7 de maio de 2018. O Ministério Público acusa ex-vereador do PT, filho e sindicalista, de tentativa de homicídio. Eles agrediram um homem em frente ao Instituto Lula, a vítima foi empurrada, teve traumatismo craniano e ficou dias na UTI. Sem falar do presidente Bolsonaro, que sofreu um atentado, quase foi assassinado, entre outros inúmeros casos. Então, dizer que há comparação entre os ordeiros movimentos de direita e as balbúrdias da esquerda é perder totalmente o senso das proporções. Novamente, eu, minha equipe, todos nós do Gabinete 8 nos solidarizamos a você. Também já passei por situações de constrangimento parecidas e tu tens o meu apoio e todos os movimentos de direita, estudantis que têm se levantado para ser frente a essa balbúrdia esquerdista, a essa violência também.
reforço, é indignante ver um deputado tentar justificar uma violência, ainda mais quando não guarda o nível das proporções. Obrigada. Obrigado. Uma parte, deputado Gessé. A deputada que deve estar lá no seu gabinete, peço para que ela faça uma pesquisa rápida na internet. Bote apoiadores do Bolsonaro agredindo militantes ou agredindo alguém. Você não vai ver um vídeo. Agora bote ao contrário, militantes de esquerda agredindo apoiadores de Bolsonaro. Você vai ver gente realmente apanhando dessas pessoas. Então, não tem nada a ver com relação a provocar. É com relação mesmo a ser contra. Se você não concorda com eles, você merece apanhar. Essa que é a verdade. E é também para que ela possa falar, porque ela só falou dos cortes de 2014 para cá, mas ela também não falou do ano de 2012, que teve 1,9 bilhões de corte, de contingenciamento. Em 2011, 3,1 bilhões. Em 2010, 2,3 bilhões. Em 2009, 1,2 bilhões também de contingenciamento. Né? É memória curta. E outra coisa, eu estava na universidade não só para provocar, eu estava lá para defender algo que é em prol da universidade, que é o programa Futurice, que pode dar um aporte de até 100 bilhões para a universidade, fazer a sua administração de forma discricionária, muito melhor do que o descontingenciamento daquele valor. E eles não querem por pura e simples oposição ao governo federal. Não é por ser contra, porque inclusive estive lá e questionei as pessoas por que eles eram contra o Futurice. E ninguém soube me responder. Eu lhe parabenizo, deputado, realmente eu passei pela mesma experiência, eu perguntava, por que são contra o Futurice? Ninguém sabia. Nós somos contra. É isso, o argumento é somos contra. Ou seja, não vamos resolver o país. E sobre os aumentos que houve, que ela cita que houve um aumento de gastos, realmente, houve um aumento de gastos. O MEC, no período petista, aumentou em mais de 100 mil funcionários, o MEC, porque o PT gosta disso, de cabide de emprego, gosta disso. Mas os resultados na educação continuaram pífios. O Brasil piorou. Ou seja, aumentamos em mais de 100 mil pessoas no MEC, só que os nossos resultados continuaram pífios. Gastamos hoje 6% do nosso PIB em educação, mais do que a média da OCDE, e os nossos resultados são os piores da OCDE. Estamos lá entre os penúltimos, entre os últimos da OCDE. Ou seja, a cabidada inteira de emprego que o PT criou, o gasto que gerou, não trouxe resultado efetivo na ponta. Porque o que eles gostam é isso, é o meio. Eles gostam do encher o meio ali, encher de gente, gastar. Mas resultado que é bom nada. E, novamente, eu queria dizer que a próxima vez que um deputado for também vítima de agressão, de ataques, não importa o partido que for, eu quero vir aqui, vou prestar minha solidariedade a ele e vou dizer que está errado qualquer agressão e não vou tentar imaginar que houve uma agressão que não está no vídeo e vou ignorar o que está no vídeo, que é justamente a agressão. A pessoa supõe que houve uma provocação para ignorar o que está ali comprovado. Houve uma agressão. É uma pena que a gente ouça isso aqui, qualquer tipo de justificativa de agressão a um colega parlamentar. Por favor, nós somos colegas aqui, nós estamos aqui exercendo um cargo de deputado, isso deve ser repudiado por essa casa de forma unânime, porque poderia ter sido com qualquer um dos senhores aqui, poderia ser com qualquer pessoa. A violência não é um argumento com ninguém, isso é um absurdo, alguém achar que realmente paus e pedras fazem parte de um debate civilizado. Novamente quero deixar minha solidariedade a ela, se ela foi em algum momento agredida ou em alguma manifestação, eu repudio e não acho que se ela provocou, ela deveria ser penalizada com violência. Não acho isso. Uma pena que a deputada não pense o mesmo e acha que violência deve ser repudiada independente de provocação, deboche ou o que for. Lamento. Próximo orador inscrito, deputado Maurício Kudilark. Tem a palavra por até 10 minutos. Presidente, pela ordem. Tem a palavra pela ordem, deputado João Amin. Só para anunciar a presença dos amigos de Morro da Fumaça, o prefeito Noio, o vice Eduardo, o Antônio Gerson, o Gerson mais conhecido como Sabão, meu amigo, muito obrigado e sejam bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa. Semana passada eu cometi um erro, eu anunciei a Silviane como Morro da Fumaça, mas é por gostar da cidade de Morro da Fumaça. Silviane é lá de Sangão. Sejam todos bem-vindos. Feito o registro, sejam todos muito bem-vindos à Assembleia. Tem a palavra o deputado Maurício Kudilark. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha.
Queria também aproveitar, saudar os vereadores de São Francisco do Sul, que estão no nosso gabinete e já receberam atendimento. Saudar os que nos acompanham aqui no plenário também, pessoalmente, a essa sessão. E dizer, deputado Fernando Kreller, que depende o olhar, a gente vai dizer que esse copo está cheio ou não está cheio. Copo de água aqui. Então, eu vejo que com relação ao governo, nós entendemos que o copo está cheio. E a oposição olha e diz que o copo está vazio. Ontem tiveram críticas aqui, deputado Berlando, de que o governador não olha pelo Vale do Itajaí. O Hospital Santa Isabel de Blumenau não recebeu, nunca conseguiu receber dinheiro do governo do Estado. O governo liberou já o Hospital Santa Isabel em Blumenau, que é uma referência em Santa Catarina, 14 milhões de reais. Serão pagamentos mensais de 1.600.000, que o governador Carlos Moisés já liberou para a região do Vale do Itajaí. Então, alguém está vendo que o copo está vazio, nós estamos vendo que o copo está quase cheio, e que o governo tem dado, sim, a sua cota de participação, não só ali. Eu fiz um pedido mais modesto para umas questões do Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú, e o governador Carlos Moisés, secretário da Saúde, autorizaram a liberação, um pedido de 350 mil reais, que na semana que vem o município já vai entrar no CIGEP, fazer o cadastramento do projeto e receber esse recurso, apoiando o projeto do prefeito Fabrício de Oliveira, já que aquele hospital ali de Balneário Camboriú, nosso Ruth Cardoso, ele foi feito para atender complexidade, urgência, emergência. Infelizmente, no momento da abertura, atendendo a pressão popular, virou um grande pronto-socorro regional. Com isso, o atendimento não é aquele atendimento especializado que deveria ter, atende toda a região e está sempre superlotado. Agora o prefeito adotou algumas providências, vai abrir mais um PA, um pronto atendimento no município, e as emergências serão, as urgências serão atendidas nos PA. A pessoa que está com problema vai no PA. Quando o caso grave precisa da internação hospitalar, aí sim ele vai para o Ruth Cardoso. Então, queria agradecer ao governador Carlos Moisés por essa sensibilidade que está tendo, principalmente com a saúde, e respondendo que ele está sim olhando a foz do rio Itajaí, ele está olhando o Vale do Itajaí. Ouço o deputado Alba. Deputado Maurício, parabéns pelas palavras. E a gente sabe que tem deputado que critica por criticar, que é a oposição por oposição, né? Que não faz uma oposição madura em prol do desenvolvimento de Santa Catarina. Isso é normal, isso tem em todos os parlamentos. Agora, não pode um deputado vir aqui e falar: o governador não olha pelo Vale do Itajaí. A realidade dos fatos demonstram justamente o contrário. E eu quero deixar registrado aqui. Dos 190 milhões investidos nos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, dos 190 milhões, 40 milhões, mais de 20%, ficaram nos hospitais do Vale do Itajaí. No Azambuja, no Dom Joaquim, em Brusque, no Oase de Timbó, no Beatriz Ramos de Indaial, no Misericórdia, no Santo Antônio, em Blumenau, no Santa Isabel, que antes do governador Moisés não ganhava R$1 sequer do governo do Estado. Vou repetir, que antes do governador Moisés não ganhava R$1 sequer, e hoje ganha 1.200.000 mês, 14 milhões por ano. Aí vem deputado aqui e fala: o governador não olha pelo Vale do Itajaí. Ele está olhando por onde, então?
Imagina se olhasse. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado. É isso aí, nós temos que reconhecer. Pegou um estado em situação difícil, vem contornando, chamando policiais para a segurança pública. Santa Catarina estava sem nomear peritos para o IGP desde 2008, ou seja, há 11 anos não nomeava peritos para o IGP. Aí essa grande reclamação a nível de Estado, que muitas vezes a família tem que esperar a liberação de um corpo 12 horas, 24 horas, casos graves, como tem que levar uma vítima de Dionísio Cerqueira a Chapecó, porque não tem outro local para ser atendido, em Porto União, a demora, a situação do IGP de Concórdia, é muita coisa mal feita, parada, estragada, que o governo encontrou. E agora o governo está dando solução. Não vai ser num passe de mágicas que vai resolver isso aí. Mas o governo está fazendo, gradativamente mostrando as suas ações, e tudo vai se resolver. E o segundo assunto que eu queria registrar, também mais festivo, hoje abre a FESMATE, a Festa do Mate, na cidade de Canoinhas, minha terra natal. Recebemos o convite lá do organizador do evento, Clemir Spinelli, do prefeito Beto Passos, do vice-prefeito Pique, e estaremos participando. Uma festa que relembra a grandeza do Planalto Norte catarinense, a história de Santa Cruz de Canoinhas, e que nós vimos pela programação. Vai, durante 3 dias aí, atender a demanda, expor os produtos, o potencial econômico da região, além de ter vários shows. Inclusive hoje, se der para permanecer, que o roteiro continua, ou até ficar depois da abertura oficial no show do Amado Batista lá, né? Então, Canoinhas está com a FESMATE realizando lá um grande evento. Então, registrar isso aí, os recursos que o governador liberou aí para vários hospitais, várias regiões do estado, a questão do Ruth Cardoso, do Santa Isabel, em Blumenau, que começaram a receber alguns recursos do governo do estado, que é muito importante, e também parabenizar Canoinhas, o prefeito e toda a equipe, vice-prefeito Pique, pela realização da FESMATE, e hoje estaremos lá participando desse evento. Obrigado, senhor presidente. Não há mais oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para amanhã às 19 horas no município de Concórdia, em comemoração aos 85 anos do município, terra do deputado Neudi Sareta. Parabéns, Concórdia. Está encerrada a sessão.